Olá, tudo bem? Que bom que você está assistindo esse vídeo aqui. Se for a primeira vez nesse canal, clique aí por gentileza em se inscrever e marque no sininho toda vez que tiver um novo vídeo, automaticamente você recebe a informação. Esse canal a gente fala exclusivamente do amor de Deus, trazendo mensagens atualizadas, sempre fundamentado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Hoje vamos conversar um pouco sobre o limite humano. A gente às vezes escuta que o ser humano não tem um limite para ele. Ele pode alcançar até além do céu. E a humanidade tem vivido experiências importantes. Se nós olharmos há muitos anos atrás e a condição da humanidade hoje, vemos que realmente, principalmente pelo olhar da tecnologia, tivemos muitos e importantes avanços na área da engenharia, da medicina, em todos os outros aspectos. Mas o que nós queremos falar especialmente aqui é: será que o homem não tem um limite? Será que a humanidade não tem um limite para ele? E eu quero trazer à memória uma experiência entre tantas outras que tem na palavra de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 11, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E havia acontecido um episódio que é um fato histórico, que foi o dilúvio. E logo depois do dilúvio, Deus lhe orienta a Noé e a sua família para que voltasse a povoar a terra, se espalhasse e voltasse a povoar a terra. Só que, imediatamente, o povo buscou o contrário, o ajuntamento, formando cidades e formando fortalezas. E no capítulo 11 de Gênesis, tem uma narrativa sobre uma cidade que teve um nome histórico chamada Babel. Alguns relacionam que Babel posteriormente se tornou a Babilônia, com todo o seu poderio também babilônico. E o que aconteceu ali na cidade de Babel? O seu líder e o povo, eles se ajuntaram e resolveram construir várias edificações, mas uma delas seria diferenciada. Ela teria uma base imensa e uma torre imensa, e segundo eles, o objetivo daquela torre era alcançar o céu. E o que aconteceu? A Bíblia fala que Deus naquele momento visita a situação do homem e vê que o que havia de intenção neles era exatamente a arrogância no coração do ser humano. Havia um acontecimento muito recente. O mundo havia passado por um dilúvio. Sobrou apenas uma família e dessa começou novamente o povoamento da terra. Só que eles retrocedem, tampam seus ouvidos de escutar Deus e querem fazer exatamente o oposto daquilo que Deus colocou para ele. Primeiro, constrói uma torre que o grande objetivo deles era demonstrar uma arrogância. Se vier um novo dilúvio, essa torre, pela altura dela, não vai ter água suficiente para poder colocar em risco pelo menos aqueles que são os mais poderosos. Pura ignorância, pura loucura. E baseado nesse coração arrogante é que o homem enfrenta o seu limite. E com quem? E de que maneira? Com Deus. O limite seu, o meu limite, ele está estabelecido diante da nossa arrogância. No dia que eu esquecer de ouvir o que Deus tem para mim e querer seguir aquilo que Deus me ofereceu para ser o melhor para a minha vida, sem sombra de dúvida, eu vou estar fazendo uma escolha, mas uma escolha segundo a minha própria vontade. E tudo aquilo que eu quiser fazer pela minha própria vontade, conflitando aquilo que Deus já me apresentou, pela história, pela revelação dele, pelo poder dele, pelo amor dele, pela misericórdia dele, e eu negar isso, sem sombra de dúvida, eu estou demonstrando uma tremenda arrogância. Você consegue refletir isso sobre a sua vida? Você entende que a sua vida é sem limites? Que você pode fazer o que quiser, escolher viver da maneira que quiser, planejar da maneira que você mais quiser? E aí? Será que você poderia pensar um pouco se não poderemos estar escolhendo o caminho da arrogância? Para aquela gente, para aquele povo, Deus simplesmente permitiu que eles caminhassem para aquilo que imediatamente aconteceu com eles. Veio uma divergência de línguas, uma confusão de línguas, e a arrogância deles caiu por terra. Sabe como?
na sua própria maneira de conviver. Entraram entre si mesmo em atritos, porque perderam a capacidade de se convergir. Não vamos longe, nem entre nós, seres humanos, e principalmente com Deus, se a arrogância da nossa vida colocar a nossa vontade acima de tudo e acima de todos. O que Deus quer nos trazer por uma experiência como essa e tantas outras que temos na Bíblia, que temos na história da humanidade, não precisa ainda ser cristão. Invista, pesquise sobre a história da humanidade, todos aqueles que tomaram para si a soberba, a arrogância, todos que escolheram esse caminho, a sua vida ruiu, a sua história ruiu e não seguiu adiante. E se nós aprofundarmos no plano espiritual, pior ficou ainda, porque está vivendo uma eternidade sem Deus, longe de Deus. O que Deus tem para eu e você nessa agora é uma palavra de quebrantamento. E quando Deus mostra quebrantamento, Ele não mostra no sentido de nos colocar uma escolha sobre chicote, sobre exigências, mas Ele vem bater por amor, como diz Jesus. Eu estou à porta e bato, você quer me ouvir? Você quer entender o que eu tenho para você, que eu sou um Deus de poder? Sim, Deus pode curar. Sim, Deus pode libertar. Sim, Deus pode restaurar. Sim, Deus pode alimentar. Sim, Deus pode tudo. Mas antes de mais nada, Ele quer que você entenda que Ele te ama e quer também receber o seu amor. E como diz o Senhor Jesus Cristo, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós, seres humanos, chegamos ao limite da nossa arrogância. Sabe quando? Quando crucificamos Jesus. Quando colocamos Jesus numa cruz, e Ele foi torturado, Ele foi humilhado, e Ele foi morto, ali expressamos o limite da nossa arrogância, porque ali matamos o Filho de Deus. Ah, mas eu não estava lá, isso foi há tanto tempo, isso eu não teria condição de fazer. Como não? Você já aceitou Jesus no seu coração? Você já tem ouvido Jesus bater a porta da sua vida? O que Deus tem de melhor para você? Porque aquele Jesus que mataram não conseguiram perpetuar a morte dele, porque Ele é Deus e Ele ressuscitou. Mas esse Jesus que ressuscitou, bate, a sua porta é minha porta, deixe Ele entrar. E a sua vida e a minha vida é transformada. Por isso que o apóstolo Paulo, ele deixa isso para nós, pelo aquilo que ele compartilha dele e vivendo com Jesus. Em Jesus, podemos todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus é a tua vitória. Mas sem Jesus, temos a derrota. E o que temos nessa mensagem? Deixa a vitória de Deus bater a sua porta. Que eu não seja arrogante, que você não seja arrogante. Mas aquele que se humilhar será exaltado. Mas aquele que for arrogante será humilhado. Seja exaltado, sendo humilde diante do Senhor. Que Deus abençoe a vitória na sua vida, na sua família, na sua casa. Que Deus abençoe o Brasil. Amém.